uma cidade que seja mais justa, uma cidade que seja mais solidária e uma cidade que seja mais inclusiva. E que seja uma cidade com direitos individuais e coletivos e que garanta, sobretudo, o direito à cidade a todos. Um verdadeiro comunista só pode ter um iPhone se ele se chamar iPhone Pro Max. Esta é a minha primeira experiência de podcast e por isso estou também entusiasmada com este tempo que vamos passar aqui em conversa. Ok, muito bem. Então nós esperamos que seja uma boa primeira vez. É isso, esperemos que será com certeza. Então é assim, nós temos aqui, estamos a experimentar aqui coisas novas e costumamos agora fazer tipo um questionário rápido, perguntas rápidas, respostas rápidas, sem pensar muito, só lançar assim a resposta. Agradável. Então, ora vamos lá. Estás preparada, Diana? Momento extremamente agradável. Muito bem. Qual é o teu desenho animado preferido de infância? Sem pensar muito, mas é que eu tenho dois. Posso dizer Pode ser os dois, Posso ok. dizer. Pronto, o Tom Sawyer, que Ok. me acompanhou Um clássico. desde muito pequenina e que, aliás, me fazia levantar às 7 da manhã de sábado para ver na RTP2, quando só tínhamos 2 canais. Ok. E a Ana dos Cabelos Ruivos, também mais ou menos dessa altura, e que era o que eu passava muitas vezes as manhãs também de sábado a fazer, era a ver Tom Sawyer e a Ana dos Cabelos Ruivos. Tenho muitos outros que me acompanharam, Claro. mas diria que esses foram aqueles Estão que no ficaram. topo. Sim, Faziam-te acordar. exatamente. Muito bem. És time bifana ou time francesinha? Epá, tinha umas duas, não pode ser. É que as duas têm contextos e momentos ótimos para se comerem. Diria eu, bifanas em relote e festas e francinha com regularidade. Ok. Se fores eleita, a primeira medida na Avenida dos Aliados é mudar o nome para a Avenida dos Camaradas? Eu primeiro retirava daí o se e diria quando for eleita. Ok. Temos grande Ok. convicção. Haja confiança, que gostei, vamos gostei, manter gostei. a variação e até Tens razão, reforçar tens razão. aí a votação da CDU. Boa. E diria que toponímia não estará propriamente na urgência dos problemas da cidade do Porto. O nome da Avenida dos Aliados parece-me historicamente até muito bem enquadrado. Camaradas, chamarei a muitos dos meus camaradas e a todos os outros que se juntem à luta. Não precisamos propriamente de uma rua com o nome de camaradas, precisamos de muitos camaradas. Muitos camaradas. Para fazer a luta para melhorar as condições de vida dos trabalhadores e da população. Muito bem. Preferes ir à festa do Pontal ou a um arraial liberal? A nenhuma das duas, provavelmente. Daria a resposta assim e daria até preferir à festa do Avante, onde vou desde muito bebezinha e aliás que ajudo a construir e ajudei a construir durante muitos anos, inclusive participando nas jornadas de implantação da festa. Por isso, sem dúvida, a festa do Avante, com tudo o que significa de maior evento político e cultural do país. Já está quase aí, não é verdade? É verdade, está quase. E já agora nós não fazemos tiro ao alvo a ninguém na festa do Avante. Ok. Acho que há para aí umas iniciativas liberais que o fizeram há uns anos, não foi? Um tiro ao alvo. Nós não Ok. fazemos. Ok. Há segurança no Avante. É exato. Desportivismo, é isso? Todos são bem-vindos. Se em casa o comando for teu, o que está a dar na televisão? Depende do dia e da hora. Ok. Sendo que, neste momento, raramente o comando é meu ou eu me sento em frente à televisão. E considerando essa realidade, diria que se o comando for meu e eu estiver em frente à televisão com alguma disponibilidade de tempo, provavelmente estarei a ver uma série daquelas de crime e dessas áreas que têm até a ver com a minha área de formação e por isso são também coisas que me cativam e se eu tiver essa possibilidade, verei, mas é raro. Alguma preferida? Alguma que se destaque desse tipo de séries? Durante muitos anos o Criminal Minds sempre que Ok. podia ia Um clássico, vendo, não é? um clássico. Sim.
Mas depois todas aquelas com as quais me for cruzando e que um ou outro episódio até me possa chamar a atenção, fico. Ok, boa. Muito bem. Um verdadeiro comunista só pode ter um iPhone se ele se chamar iPhone Pro Max. Um verdadeiro comunista, enquanto trabalhador, pode ter tudo, porque os trabalhadores produzem o próprio iPhone que nós depois compramos. Problema central, iPhones, muitas vezes até algumas marcas, sei lá, estou-me a lembrar, de roupa ou de calçado, que os trabalhadores produzem, os trabalhadores não compram. E essa é que é a grande injustiça. Por isso, um comunista, mas não só um comunista, um trabalhador pode ter tudo, incluindo um iPhone, que não precisa de mudar de nome, pode ser só iPhone. Muito bem. Muito bem. Ver o pôr do sol no Jardim do Morro ou nas Virtudes? Isto é difícil. Eu diria que podemos ver nos dois sítios. Nas Virtudes é muito bonito e o Jardim do Morro também está muito melhorado. Levou um grande upgrade. Teve ali uma renovação recente muito boa. Mas eu diria assim, podemos ver o início do pôr do sol nas Virtudes e acabar no Jardim do Morro e depois voltamos a atravessar o metro ou a pé pela Ponte Baixo, que pela Ponte de Cima é um bocadinho alto. Ok. Muito bem. Já tiraste férias este ano? Supostamente eu tenho um período de férias. Não posso dizer que estarei de férias numa altura em que se aproximam eleições autárquicas. O que posso dizer é que não estou a trabalhar no meu local de trabalho habitual. Pronto, e vou gerindo o meu tempo entre o que é preciso fazer de um ponto de vista das eleições autárquicas. Pronto, e naturalmente algum convívio familiar e com amigos, que é fundamental nas férias, para também desligarmos e descansarmos, porque temos direito a descansar. E eu acho que isto é também algo muito importante de dizer. Nós não temos que andar na vida sempre em correrias, sempre a produzir o máximo, até para dar lucros a alguns. Temos o direito a descansar e os momentos de descanso são mesmo muito importantes. Muito bem. Com tanto turismo, já podemos considerar a francesinha um excesso capitalista? Ou ainda é o manjar do povo? Não, francesinha ainda é... A francesinha ainda é nossa. Sim. Não há grandes dúvidas sobre isso. Diria que há um conjunto de adaptações que resultam também de públicos diferentes que se servem. Sim. Também há francesinha vegetariana. Porque há quem não comendo carne, também queira experimentar a francesinha. Pronto, mas há sempre as francesinhas originais que nós podemos revisitar em alguns locais característicos do Porto, que têm sempre essa... o que é mesmo das primeiras francesinhas que foram criadas. E é nossa, não é do povo. Completa a frase. Para mim, família é... imprescindível e insubstituível, diria eu. Acho que a família nas nossas vidas tem um papel fundamental até enquanto esteio uns dos outros, ou seja, não é digamos unilateral, digamos assim. Acho que a família é efetivamente esteios uns dos outros, somos o apoio um dos outros. Seja a família que criamos, não é? Companheiros, filhos, a família que temos e que não escolhemos, não é? Os pais e tudo mais. E a família que vamos juntando, que não sendo de sangue, se calhar em muitas situações também não deixa de ser família. E por isso é uma realidade absolutamente insubstituível, até de um ponto de vista do nosso percurso de vida e desenvolvimento individual. Muito bem, grande resposta. Ora, para um jovem no Porto hoje, é mais revolucionário fazer uma greve ou pagar uma renda? Eu diria que fazer uma greve na defesa dos seus direitos, considerando a ação que é tomada e a coragem que é preciso ter para fazer greve, eu acho que é importante dizer isso. Primeiro, porque quem faz greve perde o dia de trabalho. Eu acho que às vezes há provavelmente alguma falta de informação em relação a isto, mas quando se faz greve os trabalhadores não ganham aquele dia de trabalho. E por isso têm desde logo também esse prejuízo. Tomar essa decisão habitualmente é bastante ponderada por quem a faz. E por isso, sim, é uma atitude de coragem e podemos dizer revolucionária no sentido que pode revolucionar as relações de trabalho. Quanto ao resto, pagar uma renda...
Eu diria que é cada vez mais uma miragem. E colocava isto assim. Fazer greve é revolucionário, pagar uma renda é cada vez mais uma miragem. Com os salários que se ganham no nosso país, com as rendas que têm valores obscenos, e eu não consigo ter outra classificação para o valor das rendas e das casas, já agora para compra, neste momento na cidade do Porto, mas não só na cidade do Porto. Se circularmos à volta também começa a ficar igual. Por isso acho que a resposta é esta, sim. É revolucionário fazer greve e será quase uma miragem pagar uma renda, infelizmente, para muitos dos nossos jovens. Qual o teu ídolo / referência? Essa é muito difícil, porque eu não tenho só um ídolo referência, não tenho só... Tenho até em diferentes dimensões das vidas várias referências que posso colocar uma ou outra. Por exemplo, posso colocar uma referência na literatura, que é o Gabriel García Márquez, que acho que é incomparável, pronto. Posso colocar como uma referência de percurso de vida e de coragem, num plano até mais pessoal, a minha mãe, por todo o percurso de vida que teve e por nunca ter baixado os braços perante mesmo muitas dificuldades que enfrentou, com um percurso de luta, como operária, que está a chegar à idade da reforma e que fez toda uma vida a ganhar quase sempre o salário mínimo, e, ou seja, por todo esse percurso que ela teve, diria também que é uma referência. Naturalmente, pessoas que me influenciaram também até nas minhas escolhas políticas, como naturalmente o Álvaro Cunhal, que acho que é incontornável. O Álvaro Cunhal tem uma frase que eu utilizo em diversos momentos e acho que ela se enquadra sempre, que é: tomemos nas nossas mãos os destinos das nossas vidas. E eu acho que isto é, além de profundamente verdadeiro, porque somos nós que temos que decidir o que é que queremos fazer e como, não é? E somos nós que temos que nos organizar para isso. Acho que, além disso, tem uma atualidade, embora já tenha sido dita há muitas décadas, tem uma atualidade premente, principalmente para os mais jovens. Não se demitam de absolutamente nada, e agarrem o vosso destino e transformem-no de acordo com as vossas vontades e com as vossas convicções. Por isso teria aqui muitos, posso dizer, no panorama musical nacional, além de referências, diria eu, como o Carlos Paredes, ou como o José Mário Branco, Sérgio Godinho, Zeca Afonso, tudo isso que eu também cresci a ouvir, sei lá, Chico Buarque, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, chutes e pontapés, ou seja, eu teria aqui um conjunto de, até no plano do desporto, ou seja, é difícil isolar, mas porque eu acho que também os nossos ídolos e aqueles que nós encontramos como referência depois também nos ajudam a construir individualmente como pessoas. Sem dúvida. E por isso não há só um. Tens um bocadinho de todos muitos, em ti. não é? Sim. Tenho muito. Superboc ou Sagres? Eu nessa... Tens que pensar. Tenho que pensar por um motivo. É porque eu bebo das duas. Ok. É porque se eu estiver num sítio onde só haja Superboc, eu não vou deixar de beber, porque se eu estiver num sítio que só haja Sagres, pronto. Mas habitualmente é Superboc, e já agora, quando compro para casa, é aquela que tiver em promoção no supermercado. Ok, é uma boa dica. É o critério da carteira que funciona nesse caso. Se fosse DJ por uma noite na queima das fitas, passavas Zeca Afonso ou Rosinha? Zeca Afonso, sem dúvida, porque acho que, ao contrário do que também muitas vezes se diz, em que as pessoas não querem ouvir nada disso. As pessoas, se ouvirem mais do que uma vez, e se ouvirem mais do que uma vez Zeca e outro tipo de músicas, que não a música mais habitual, popular, digamos assim, vou classificar como tal, não vou entrar noutros adjetivos, passam a gostar, passam a querer ouvir mais, e a diversidade na música, noutras coisas, mas na música e na cultura é absolutamente fundamental. E por isso dizia que sim, que na queima das fitas passaria Zeca Afonso,
e que muitos saberiam dançar e divertir-se ao som do Zeca. Acho que há muitas músicas que também seriam suscetíveis de diversão. Sim. Muito bem. Quando tens um dia duro, como gostas de descomprimir e relaxar? A dormir. Muito bem, é uma boa resposta. A dormir, até porque as noites normalmente, eu costumo dizer que durmo a correr, as noites são sempre muito curtas. Sim. Por isso eu diria que se tiver assim um dia mesmo muito puxado, provavelmente o que me apetece fazer é poder descansar um bocadinho, ouvir uma música. Também é bom adormecer a ouvir música. Ou ficar só, sem estar a dormir, sentada, a descansar um bocadinho e com uma musiquinha de fundo também. Muito bem. Greve que é greve, tem de ser feita à sexta-feira ou pode ser na segunda? A greve é válida para qualquer dia da semana, diga-se já de passagem. Sendo que, neste momento, até há greves que se realizam aos sábados, porque há muito quem trabalha aos sábados também. Certo. E há greves até em fábricas específicas, por exemplo, em que o sábado é considerado trabalho suplementar. E há greves declaradas a esse trabalho suplementar em que os trabalhadores, se não quiserem ir trabalhar, podem dizer que estão em greve e não vão trabalhar. Por isso, a greve é válida para qualquer dia da semana, cabe aos trabalhadores decidir qual é o dia que a querem convocar. O que é mais burguês? Beber café em cápsula ou ter uma varanda na Foz? O café em cápsula está um bocado massificado. Eu diria que até é mais burguês neste momento, se calhar ter daquelas máquinas que dá para tirar o cafezinho quase como no café. Sim. Não é? O café em cápsula é bastante massificado neste momento. A varanda da Foz eu nem diria que é burguês, eu diria que é elitista no sentido em que a acessibilidade a essas condições está bastante restrita, não é? Mas não colocaria nada disso como um burguês em si. As cápsulas porque estão massificadas e as varandas na Foz, porque à partida efetivamente estão direcionadas para quem tem um determinado poder de compra, sendo que nunca se sabe se não haverá quem viva na Foz há bastantes décadas e não tendo esse poder de compra hoje, tem a sua varanda. Com todo o direito a tê-la também. E eu tenho uma sugestão, que tem lá ali perto da Praia da Luz, não sei se conta bem como varanda, mas tem lá uma padaria com uma vista incrível. Para quem não tiver a varanda na Foz, quiser ir à padaria, está aí a sugestão. E nós temos uma realidade no nosso país que é a acessibilidade plena às praias, incluindo no Porto, e por isso todos nós felizmente. Ainda bem. E convém não dar ideias, se calhar ficávamos só por aqui, para alguém pensar em fazer alguma coisa que limite este acesso, que é tão importante para todos nós. Muito bem. Para finalizar, qual seria o nome mais revolucionário para uma discoteca na Baixa? Clube do Proletariado ou Boate de Camarada? Se calhar juntaria aí proletários, camaradas, univos e vamos dançar. Acho que pode ser, fica o nome um bocadinho grande, mas pode ser relativamente chamativo. Juntando tudo isso e dizendo aqui, porque acho que também é importante dizer, às vezes há quem olhe para o PCP, para as forças que integram a CDU, para os comunistas, como tendo uma postura muito séria. O que não corresponde à verdade constantemente, ou seja, nós temos uma forma de estar na política que é efetivamente muito séria. Aliás, ainda recentemente ouvia um trecho de uma entrevista do Álvaro Cunhal em que ele dizia algo que é absolutamente determinante na nossa intervenção política ainda hoje, que é fazer a discussão de ideias, porque é isso que se faz em política, com verdade. E isso é um critério, é algo que nós não abdicamos. E por isso essa seriedade de estar na política, sim, acompanha-nos. Quanto ao resto, nós estamos sempre preparados também para muita diversão e para muita alegria, porque é também para isso que cá estamos. É para sermos felizes que cá estamos e é também para criar condições para que todos possamos ser mais felizes que temos a intervenção política que temos. Muito bem, obrigado. Obrigado por este momento. Não foram tão curtas como isso as respostas, tive de pensar às vezes, mas pronto, acho que... Mas
Acho que passou. Sim, sem dúvida. E diz-nos uma coisa, Diana, agora também levando aqui um pouco, explorar a questão da tua candidatura à Câmara do Porto. O que é que te levou a fazê-lo neste momento, não é? Como é que isto aconteceu? Sabemos que já tens aqui um percurso ligado à política a vários níveis, mas porquê agora? Eu tive 8 anos na Assembleia da República como deputada eleita aqui pelo Distrito do Porto. Tive já antes, e também acho que é importante dizer isto, ou seja, para o PCP, para a CDU também, a intervenção política não se resume à parte institucional. Ou seja, nós temos efetivamente a dimensão da representatividade política no sistema democrático que temos, no regime democrático que temos, e temos uma outra dimensão que é absolutamente determinante, diria eu, até para valorizar essa parte representativa, que é a dimensão participativa da democracia. E é esta dimensão participativa que às vezes não é tão valorizada. E esta dimensão participativa passa exatamente pelo conjunto de associações, de movimentos, de organizações que as pessoas vão fazendo para reivindicar aquilo que acham que é justo para si, não é? Mas também muitas vezes, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da realidade aqui do Porto, de muitas associações e coletividades que democratizam o acesso à cultura e ao desporto, incluindo por um conjunto de crianças e jovens que de outra maneira não tinham acesso a nenhuma dessas dimensões fundamentais do desenvolvimento individual e coletivo. Ou seja, eu tenho muitos anos de participação política. Eu inscrevi-me na JCP com 13 anos, mais ou menos. Com 13? Sim. Ok. Com 13 anos, numa altura e num ano em que não havia dinheiro para comprar os manuais escolares para a escola, ou seja, a minha mãe não tinha dinheiro para me comprar os manuais escolares. Naturalmente que eu já tinha conhecimento de um conjunto de coisas relativamente ao partido e à JCP, mas é daqueles anos em que eu inicio o ano letivo sem ter os manuais escolares porque não havia dinheiro. Pronto. Ainda bem que hoje temos a gratuitidade dos manuais, mas, ou seja, isso leva-me também, conhecendo eu um conjunto de realidades com muitas dificuldades, até na freguesia onde morava em Gaia, em Golpilhares, é um elemento que me faz pensar, ok, isto não faz sentido. São mais colegas e muitos outros que estudavam comigo que estavam nessa dificuldade. A JCP já tinha ido à minha escola, entregar documentos e tudo mais. Pronto, então eu, nesse ano, em 94, na Festa do Avante, inscrevi-me na JCP. Pronto. E aderi ao PCP com 17 anos, salvo erro. Ou seja, eu posso dizer que tenho a intervenção política, não necessariamente desde os 13, não é? Porque eu inscrevi-me na JCP, mas não, eu comecei a fazer uma outra distribuição, comecei a falar com outras pessoas, mas comecei a falar com muitos camaradas meus, com outros jovens da minha idade, e depois comecei a assumir responsabilidades dentro da JCP e do partido. Ou seja, diria eu que tenho uma intervenção cívica e política de há muitos anos. Estive efetivamente na Assembleia da República por 8 anos, mais ou menos, e entretanto, por razões pessoais, entretanto também fui mãe, e tudo isso é uma realidade familiar que, embora não seja incompatível, naturalmente dificulta principalmente para quem está eleito de forma deslocada, não é? Claro. E por isso foi naturalmente colocada essa questão e fui substituída na Assembleia da República, não é? Sendo que não deixei de continuar a intervir politicamente. Continuei organizada no meu partido, continuei a assumir tarefas dentro do partido, pronto, e a certa altura colocaram a possibilidade de assumir a candidatura à Câmara do Porto. Ok, sim. E tendo eu até outra experiência autárquica anterior, porque já tinha sido eleita na Assembleia Municipal em Gaia. Em Gaia, exatamente. Que era isso que eu mesmo na Assembleia de Freguesia, em Golpilhares e Valadares, na altura em que havia as duas freguesias juntas, finalmente já estou outra vez separada, ainda bem. Pronto, ok, aceitei o que me foi colocado. Pronto, o partido colocou-me este também como um contributo, ou seja, o meu contributo a dar à intervenção do meu partido neste momento e pronto, aqui estamos. Sim, ótimo. E é curioso, há pouco também estavas a falar aqui de uma questão, não é? E falaste aqui da situação da maternidade, que naturalmente acredito que tenha sido um grande desafio e que esta gestão, não é, entre vida política, vida pessoal, que deve haver momentos que são muito desafiantes. E eu gostava de lançar aqui uma questão também,
puxando um pouco pelo teu lado profissional a nível de formação, não é? Que tu és formado em Psicologia, e gostava de questionar também nesse sentido, não é? Como é que essa formação, não é, te faz ver a política, a liderança municipal? Sentes que acaba por trazer aqui também uma visão muito própria relativamente àquilo que são as necessidades dos portuenses, a forma como tu vês o mundo no geral, não é? Sentes que essa lente te influencia? Eu diria sim e não, e a ver se consigo explicar o que se está agora, o pensamento que se está a formar agora na minha cabeça. Naturalmente, a formação em Psicologia dá-nos um conjunto de, diria eu, instrumentos que nos permitem identificar algumas situações e, naturalmente, colocar-nos no lugar dos outros. E, acima de tudo, identificar um conjunto de situações, eu acho que sem julgamento. Eu acho que esta parte do não julgar é absolutamente fundamental e é, aliás, uma das coisas que eu melhor aprendi na área da psicologia. Eu posso dizer que eu antes de escolher o curso, escolhi a área onde queria trabalhar. E o meu objetivo era trabalhar numa área de reinserção social, de intervenção social, de intervenção comunitária. E isso também não está desligado, naturalmente, do percurso da influência política que eu também tive e de pertencer a um partido que tem uma profunda preocupação com as condições de vida das pessoas e com melhorar as condições de vida dessas pessoas. Ou seja, isto anda tudo ligado. Há uma expressão que por aí circula a dizer isto, ou seja, isto efetivamente é um bocado assim. E tendo eu escolhido essa área de trabalho, achei que o curso que melhor me preparava era o curso de Psicologia. Que era aquele que me ia dar os instrumentos para eu poder trabalhar, seja no exercício mais comum, digamos assim, da psicologia, não é? Na terapia, na intervenção em grupo e tudo mais, seja com instrumentos que me permitissem identificar determinadas situações e depois propor um determinado tipo de intervenção. E por isso eu chego à psicologia dessa forma, não necessariamente no percurso de eu quero ir para a psicologia para ser psicóloga, eu vou para a psicologia porque querendo trabalhar nesta área eu acho que é aquele curso de tudo o que eu vi o que melhor me prepara. Tanto é que eu tirei psicologia na Universidade do Porto e pré-Bolonha, permitam-me também dizer isto. Eu sei que quem estudou depois de Bolonha também faz naturalmente um grande esforço e tem até um outro conjunto de dificuldades, mas a introdução do processo de Bolonha no ensino superior levou até uma própria desvalorização do ensino superior. Pronto, eu acabei por acompanhar isso de perto, tenho até a experiência concreta de ter feito o curso pré-Bolonha, não é? Ou seja, numa formação que me dava efetivamente, no meu entender, instrumentos para intervir numa área e tirei na altura a área de comportamento desviante. Fiz a especialidade. Fiz o meu estágio académico no estabelecimento prisional do Porto. Grande aventura. Sim, num ano que eu considero que foi, até hoje, não é? Assim, das melhores experiências e dos melhores anos que tive de um ponto de vista de crescimento humano, não é? Pelo confronto que nós temos com realidades que são realidades muito, muito duras. E acima de tudo, porque estando em contacto com essas realidades permitiu-me também confirmar algo que no fundo vai ao encontro daquilo que politicamente nós também vamos afirmando. Efetivamente, os estabelecimentos prisionais, quem lá vai parar são a raia miúda, digamos assim, não é? Os poderosos e que vão lucrando com um conjunto de crimes que são cometidos não vão lá parar, na sua esmagadora maioria. Atenção, estamos a falar, há várias tipologias de crimes, não é? Isto a colocar muito em âmbitos de situações, por exemplo, do próprio tráfico de droga, de realidades dessas. O estabelecimento prisional no Porto, na altura, penso que agora ainda mantém essas características, mas é essencialmente um estabelecimento prisional muito de preventivos, embora tenha também uma ala de
tinha na altura de quem já estivesse efetivamente a cumprir pena, ou seja, de reclusos condenados, mas tinha uma quantidade muito significativa de preventivos que tinham muito a ver com estas realidades também do tráfico. Existindo outra tipologia de crimes, na altura que eu lá estive ainda havia uma ala feminina, não havia a prisão de Santa Cruz do Bispo. Pronto, ainda havia também uma ala feminina, mulheres que também estavam, por exemplo, lá com crianças, pronto, também havia essa realidade. Ou seja, de um ponto de vista do contacto com a realidade dos reclusos, dá para perceber que se efetivamente não for feito um trabalho de reinserção social na comunidade, nos locais onde eles vivem, em que seja feita uma intervenção comunitária, a possibilidade de reincidência é muito grande. Claro. Porque, vamos colocar isto desta forma, uma criança ou um jovem que cresça durante anos num contacto direto com o tráfico de droga, por exemplo, a realidade que para ele é normal é essa. Sim. E claro que há quem não siga esse percurso, mas a possibilidade disso acontecer é grande. Sim, há uma influência do ambiente. Exatamente. Não é? Ou seja, se não houver uma intervenção comunitária também que mude essas condições, e acima de tudo, se não houver uma intervenção social e até política que altera um conjunto de condições de trabalho e de vida, sim. Estaremos sempre, no fundo, a ter os mesmos problemas, curiosamente nos mesmos locais, nas mesmas comunidades. São sempre aquelas zonas, nós vamos conseguir identificar, não é, no Porto onde são, e efetivamente essa experiência no estabelecimento prisional do Porto permite-me confirmar isso. Sim, acima de tudo, de um ponto de vista, eu na altura tinha 22 anos, acho eu, por isso muito novinha, não é? Uma fase desafiante mesmo. Sim, depois é o desafio também, não é? Seja, com 22 anos. Como é que tratamos isto? Exatamente. Como é que eu intervenho junto de alguém que tem 40, 50 anos e que tem todo um percurso de vida já muito complicado? Quer dizer, eu só tenho 22, a minha experiência de vida ainda é muito diminuta. Como é que fazemos aqui uma ação empática, não é? Com esta pessoa para poder fazer a seguir a intervenção de um ponto de vista terapêutico que é preciso fazer? Pronto, e por isso foi algo que me enriqueceu muito de um ponto de vista pessoal e que foi muito bom e que me marcou significativamente. Antes de calhar de avançarmos para a nossa rúbrica, deixa-me só dizer-te, eu sou educador social e conheci o João por acaso numa casa de acolhimento residencial com jovens e estavas a falar e eu estava a identificar vários jovens que passaram por situações dessas, até um jovem que viveu bastantes anos na prisão, cresceu ali na fase inicial, e isso de facto tem um impacto muito, muito grande. E eu queria só perguntar uma coisa, o que é que falta para perceberem que efetivamente é preciso investir na área social? Mais, não é? Mais. Eu não sei se falta perceberem. Ok. Acho que já toda a gente percebeu, não é? Okay. Eu acho que não sei se falta São perceberem. Opções, é isso? Exatamente. O que eu acho é preciso assumir que o investimento numa área social é um investimento. Não tem retorno de lucro. Eu acho que quando estamos numa sociedade com a organização económica e social que tem uma sociedade capitalista, que tem como objetivo primeiro um lucro e a máxima produtividade no mínimo espaço de tempo, é disto que estamos a falar, a tendência é olhar-se para essas áreas como sempre algo que vai dar prejuízo. Pois. Não percebendo que uma intervenção, e atenção, nós estamos aqui a falar de uma intervenção que para dar resultados demora décadas. Nós estamos a falar de gerações que não beneficiarão diretamente disso, mas que futuras gerações irão beneficiar. Não se altera uma realidade social num mandato, por exemplo, isso não existe. Certo. E às vezes é difícil Dá-se de medir, respostas de emergência, mas não se altera uma realidade social. E isso exige muitos anos de intervenção social. Eu vou partilhar um exemplo convosco de uma situação que me vi, enquanto estava na Assembleia da República, enquanto falávamos com, também nestas áreas sociais, uma situação da qual tivemos conhecimento e que também me marcou bastante, com uma mulher que era mãe solteira, que tinha uma filha, acho que era uma filha, pequena, e quando eu digo pequena, devia ter uns 5, 6 anos. Eu conto muito esta história porque me marcou mesmo. Numa situação de desemprego e com uma realidade de habitação muito má, com muito más condições para ela e para a filha. Pronto.
Naturalmente que em toda, da forma como tudo isto também é acompanhado, houve naturalmente sinalização por parte da CPCJ, havia um acompanhamento e houve decisões a serem tomadas em relação a essa família. E a decisão em concreto foi a retirada da criança por falta de condições para ela estar no espaço onde está. Pronto, dizendo à mãe que tinha que arranjar emprego, que tinha que arranjar melhores condições e tudo mais. Pronto, a mãe foi tentando fazer isso, demorou bastante tempo a conseguir arranjar um emprego, mas arranjou, e a seguir não consegue recuperar a filha porque ela estava a trabalhar nas limpezas e tinha que sair de casa às 5 da manhã. E não havia propriamente uma rede de apoio de que ele pudesse ficar com a filha. E então ela não consegue recuperar na altura, isto já foi há muitos anos, a guarda da filha, porque basicamente estava-se a falar de deixar uma criança 5, 6, 7, 8 anos, por aí, sozinha, num horário em que não era de todo possível. Isto para dizer o quê? Que a realidade da pobreza é uma realidade que penaliza muito as famílias, não só de um ponto de vista das condições económicas e da comida que se põe na mesa e tudo mais, mas também nestas dinâmicas. Serão sempre as famílias mais pobres que verão, por um motivo ou por outro, os seus filhos a serem retirados. E esta é uma realidade que nós defendemos e que eu defendo também, que tem que se caminhar para um fim. A retirada de uma criança a uma família tem que ser sempre o último dos últimos recursos. Certo. Ou seja, se falamos de uma situação em que claramente está a criança em perigo e que naturalmente... A tal questão da emergência, não é? Exatamente. Se estamos a falar de uma realidade social que tem a ver com condições económicas, certo, e com uma situação de pobreza, e era disto que estávamos a falar, a intervenção que tem que ser feita pelo Estado não é retirar a criança, é garantir as condições àquela mãe para poder ter uma casa minimamente digna e conseguir ter um emprego que lhe permita também estar com a filha e poder educar a filha. Ou seja, eu acho que é esta inversão, ou seja, de um ponto de vista de qual é o papel do Estado nesta questão, não é um papel só assistencialista nem de resposta de emergência, tem que ser um papel de quem ajuda as famílias a construírem também a sua realidade, especialmente aquelas que têm realidades sociais mais frágeis. E isto ainda não foi assumido e, acima de tudo, não se assume o investimento, que tem que ser muito, de um ponto de vista até de meios humanos, sociais, não é? Dos diversos profissionais que existem na área social, e que tem que se assumir que isto tem que estar até no âmbito da própria segurança social, com uma intervenção pública, com uma intervenção comunitária, nos bairros municipais, nas comunidades mais fragilizadas, para iniciar por aí, naturalmente, e depois alargando a todos. Porque é verdade que também temos outro tipo de problemas em outro tipo de famílias e que isso também tem que ter intervenção familiar e comunitária. Claro. Mas tendo aqui uma situação de emergência, diria eu que a transformação tem que começar por aí, para depois podermos alargar. É uma questão de opção política e, acima de tudo, de para onde é que se manda o dinheiro. Pronto, há quem queira mandar o dinheiro para a guerra, não é? Isto aumenta-se o dinheiro para a guerra. Há quem queira pôr o dinheiro a pagar as dívidas dos bancos. Se calhar teria sido muito mais útil investir na área social, por exemplo, é uma delas. Sim, sem dúvida. Muito bem. Vamos então avançar para a nossa próxima rúbrica. Diana, então é assim, o João tem aqui o dom do improviso, do rap, e o que nós pedimos sempre aos convidados é que nos lancem ou temas, ou palavras, ou uma história, enfim, o que passar pela cabeça. E o João para escrever isso em rap. Sim, qualquer coisa, sim. Qualquer coisa? Sim, estás à vontade. Então vamos começar por liberdade. Liberdade. Okay. A palavra liberdade e a importância da liberdade. Ok. Muito bem. Fogo. Vamos lá então. Vamos lá, produtor. O que é que tens hoje para mim? Nem tu sabes o que é que tens. Estás com uma cara de quem não sabe. Vamos lá. E aí? Baixas um bocadinho, Tiago, aqui o som. Olha, mas está fixe, está fixe.
Então hoje é sobre a liberdade, não é? Verdade. Vamos falar de liberdade. Está na altura de fazer alguma coisa para mudar. Vamos falar de liberdade. Para todo aquele que tem que trabalhar e não pode dormir até tarde, vamos falar de liberdade. Porque eu só quero falar, tentar refletir da forma que a liberdade não está a surgir. Muita gente a trabalhar, mas pouca gente a sorrir. Temos que apoiar, temos que tentar só mudar. O mundo está todo fodido, nós temos que ajudar. E agora deu um ganda break no beat, mas vou continuar, porque é mesmo assim a liberdade eu quero celebrar. Isto é para todos que estão em casa sentados. Isto é para todos que estão no trabalho cansados. Isto é para todos que estão com sonhos desfeitos. Isto é para todos que querem mesmo o teu pente despentes. Então a tentar mudar a liberdade que eu sei. Tudo o que eu quero agora é fazer ser fora de lei. Mas é preciso condições como estávamos a falar. E a social tem mesmo que mudar. Investir mais na parte social, em todo aquele que precisa de apoio real. Porque sem liberdade nada é especial. E no fundo só aparecem todos no dia no funeral. Mas eu quero é liberdade. Eu quero liberdade para nós já agora, porque não dá mais. Eu estou cansado, já não sei mais. E toda a gente está preocupada com os festivais. Eu não gosto deste beat, mas eu sou livre. Por isso é que eu agora acredito que eu sempre tive toda a decadência que eu quero fazer na vida. Porque agora sabes que eu estou a mudar essa perspectiva. E essa liberdade tem mesmo que ser apoiada. Porque muita gente já não fala nada. E eu só quero mesmo partilhar a liberdade. Porque ontem era cedo, hoje já é tarde. Mas a sério agora quero só partilhar que toda a gente na verdade tem que ajudar aquele que precisa, que tu vês ao lado. Na verdade há muito humano que precisa de ser ajudado. Temos que apoiar e investir, temos que sorrir mais, temos que ser felizes, temos que ajudar os pais, agradecer a toda a gente que nos ajudou na vida. Mais uma vez tens que mudar a perspectiva. Isto é pela liberdade, pela essa cena que eu quero na minha vida. Todos somos livres, todos temos que voar. Todos temos o direito a ter direito para sonhar. Por isso não quero estudar, eu quero tudo gratuito. Na verdade sabes bem que eu só quero ser mais um feat. Eu já não sei o que dizer, mas mesmo assim eu quero a liberdade, mesmo só até ao fim. Isto é 25 de Abril, temos que celebrar. Punho no ar e vamos já todos cantar. Todos às janelas, é que a fonte já falamos. Isto agora acredita a liberdade para os meus manos. Isto é para todos, por isso obrigado. E agora vou acabar porque já está a ficar tarde. A Diana tem que ir embora, eu fico triste porque a conversa está a ser boa. Mas isto é Porto aqui, não é Lisboa. Está feito. Espetacular! Está feito. Pá, o beat me estava a puxar muito, mas Olha, ainda bem que a Diana não ouviu. Obrigado. Foi, sim senhora. Perfeito, pronto. Liberdade. Olha, e entretanto eu estava agora também a ouvir, Tiana, e queria fazer aqui uma questão, não é? Tu estavas a falar desta questão dos estabelecimentos prisionais. Como é que foi, com 22 anos, tentar empatizar aqui com realidades de vida que acredito que em algum momento fossem diferentes da tua, não é? Naturalmente. E a pergunta que eu tenho agora para ti é um pouco: o que é que tu sentes que te diferencia dos outros candidatos, sendo que à partida já existe aqui um fator diferenciador, não é? Que tu és a única candidata mulher à presidência da Câmara do Porto, ou seja, já é por si só aqui um grande fator de diferenciador, não é? E queria saber também o que é que tu sentes que te diferencia, tendo em conta, não é? Como é que é ser uma mulher no meio de tantos homens numa sociedade machista que está em evolução, mas que ainda é uma sociedade machista, não é? Como é que é para ti também encarar este desafio, não é? Primeiro, a questão de ser a única candidata mulher, não é? No meio de todos os outros candidatos, pronto, é um elemento factual, corresponde à verdade. Acho que não é nada, diria eu, de extraordinário, digamos assim. Ou seja, nós temos efetivamente uma sociedade que está ainda marcada por um conjunto de pensamentos e de ações também que contrariam muitos dos direitos das mulheres que já foram alcançados, e até muitos outros que, não tendo sido alcançados, é importante lá chegar. Sim, sim. E já lá vou à questão da candidatura, mas há pouco falavas da questão da maternidade, não é? Sim, eu introduzi isso também, não é? Falávamos há pouco da questão da maternidade e de como neste momento direitos de maternidade estão em risco de ser ameaçados, por exemplo. Sendo que
estamos a falar da questão, por exemplo, das alterações que vão ser feitas às questões da amamentação, às questões do horário flexível que o Governo se prepara para alterar agora no Código do Trabalho. Sim. Sendo que esses direitos são direitos da criança, sendo atribuídos às mães e aos pais, é um direito da criança ter consigo a sua mãe e o seu pai a acompanhá-lo no seu percurso de vida, principalmente nos primeiros meses de vida e nos primeiros anos de vida. Claro. Por isso, do que estamos aqui a falar é de ataques aos direitos das mulheres, mas também de um atropelo brutal aos direitos das crianças. Pronto. E diria eu que o que me diferencia de todos os outros, não é propriamente ser mulher, naturalmente que diferencia, porque mas há mais para além disso, claro que sim. Mas o que diferencia efetivamente, colocava isto em duas dimensões. Primeiro é a perspectiva política, da análise de um conjunto de situações que se passam na cidade, no país, mas na cidade do Porto, porque é da autárquica que estamos a falar, incluindo nesta pequena análise que fiz agora da questão dos direitos de maternidade e das próprias crianças, não é? E depois o projeto que se quer construir para a cidade do Porto. Há candidatos que se vão assumindo como herdeiros do Rui Moreira, não é? Já o disseram, já o afirmaram, têm nas suas listas, incluindo a freguesias, pessoas que neste momento são eleitos pelo próprio Rui Moreira, têm quase que um projeto de continuidade em relação a estes últimos 12 anos de governação da cidade. Diria eu assim. E nós não temos de toda essa continuidade. Nós temos uma perspectiva e uma proposta de construção de uma cidade diferente. Quando nós assumimos o lema, digamos assim, do Porto para Todos, ele vem com muitas ideias agregadas. Nós queremos efetivamente um Porto que seja para todos. Nós não queremos que sejam expulsos moradores da cidade, não queremos que sejam expulsos moradores porque não podem pagar renda, claro. Porque não conseguem comprar casa, mas também não estamos a dizer que vamos expulsar os moradores que têm mais dinheiro da cidade. Também não é isso. O Porto pode ser efetivamente uma cidade para todos se forem criadas as condições para que todos possam usufruir da cidade, claro, independentemente da sua origem social, cultural, económica, independentemente dessas realidades, o Porto pode ser construído como uma cidade para todos. Certo. E este é um elemento que diria eu que é diferenciador até de um ponto de vista do projeto que nós propomos. Uma cidade na qual existam condições de habitação digna. Não andamos a anunciar que vamos construir não sei quantas mil casas, rendas acessíveis ou moderadas, sendo que 1.000 euros, que é o que está até no conceito de renda acessível neste momento, parece-me que está muito longe de ser uma renda acessível, certo, principalmente a quem é jovem, quer sair de casa dos pais. 1.000 euros de casa, bem que pode quase pôr o salário, ou se calhar nem ganha esse salário para lá pôr, considerando os 870 euros de salário mínimo, não é? Ou seja, e da forma como também encaramos um conjunto de problemas, por exemplo, o problema da habitação, que é um problema, diria eu, quase de emergência social no Porto neste momento, nós entendemos este como um problema, com uma responsabilidade primeira por parte do Governo Central. Nós falamos de um direito constitucional, certo, de um direito que tem que ser garantido de forma universal e que o Estado tem também que intervir, desde logo travando também a especulação imobiliária, construindo mais habitação pública, apoiando cooperativas, associações de moradores, sendo que, por exemplo, essas matérias a Câmara também o pode fazer e nós achamos que é um dos caminhos fundamentais para a resolução dos problemas da habitação, o apoio às associações de moradores, às cooperativas, naturalmente o fim desta especulação desenfreada que retira esses direitos. Em matérias de mobilidade também, do que defendemos para a cidade do Porto, na área da mobilidade, nós não queremos pôr aqui mais portagens. Aliás, nós queremos retirar as portagens que ainda existem nas executos do Porto. Nem achamos, por exemplo, há muito quem fala da VCI, não é? E é um problema que a cidade tem do ponto de vista de mobilidade. Sim. A solução não passa por colocar lá mais portagens. Passa por retirar portagens, por exemplo, da A41 e por uma questão central que é reforçar transportes públicos. Nós não podemos garantir mobilidade na cidade do Porto, certo, se não assumirmos que é preciso reforçar transportes públicos, retirar carros
da cidade, não é? Há sim, uma sim. circulação Conduzir no centro desenfreada é impossível. de carros na cidade, mas reforçar transportes públicos numa rede que seja articulada e que já agora articule várias formas de mobilidade. Metro, ferrovia, autocarros, naturalmente, bicicletas e até a questão da própria circulação pedonal em condições de segurança. Ou seja, isto exige uma intervenção estrutural, mas já agora dizendo também que a rede não pode ser só municipal. Nós temos que falar numa rede articulada metropolitana. Pois. Serve de muito pouco resolver as questões da cidade do Porto. Se não e depois chegarmos quem vem até... de fora... Claro. Portanto, o caos também continua, não é? Claro. Numa cidade que nós queremos que, de um ponto de vista social, tenha uma efetiva superação das desigualdades sociais que persistem e que, aliás, se têm vindo a agravar. Nós sabemos que a cidade do Porto está confrontada com problemas de desigualdades sociais que se têm aprofundado e a solução passa por assumir, e nós também temos esta perspectiva, ou seja, quando nos candidatamos à Câmara do Porto, há coisas que não são da competência da Câmara, mas que a Câmara pode colocar politicamente. Um município tem a possibilidade política, e deve fazê-lo, de exigir aumentos de salários significativos para as pessoas, até para superar os problemas de pobreza. Não se resolve de forma estrutural as situações de pobreza se não se distribui melhor a riqueza. O Garrett tem uma frase muito bonita, que às vezes é muito citada, bastante longa, eu não a sei de cor, mas é qualquer coisa do género: se já se pensou quantos pobres é que é necessário existir para que haja um único rico. E isto tem exatamente a ver com esta questão da distribuição da riqueza. Sim. Ou seja, e nós assumimos isto no projeto de cidade que defendemos. Nós queremos intervir para criar também melhores condições de trabalho para quem trabalha na cidade e para os trabalhadores que, não trabalhando na cidade, moram na cidade do Porto. Nós queremos uma cidade em que as famílias possam cá estar e tenham efetivamente locais de convívio e de lazer espalhados pela cidade. Sim. Com qualidade, mais espaços verdes, mais parques infantis, mais distribuídos também, e inseridos nos próprios espaços comunitários, nas comunidades e até nos próprios bairros municipais. Cuidar do espaço exterior, e isso, por exemplo, é uma responsabilidade da própria Câmara, em que cuidar do espaço exterior não é só pintar por fora os bairros municipais. Certo. Ou seja, eu não tenho tempo de colocar aqui o projeto por inteiro, mas diria eu que naquelas que são as propostas que nós temos para transformar a cidade do Porto e transformar, garantindo que quem cá trabalha e quem cá vive tem efetivamente melhores condições de vida e de trabalho, é um elemento diferenciador. E colocava que é diferenciador, não só de um ponto de vista autárquico, mas de um ponto de vista das candidaturas em geral do PCP e da CDU, que tem a ver com a forma como estamos na política. E em que efetivamente estamos na política não para nos servir a nós, mas sim para servir os trabalhadores e a população. E coloco isto desta forma: nenhum eleito da CDU é beneficiado ou prejudicado no exercício do seu cargo. E isto significa que, por exemplo, enquanto eu fui deputada na Assembleia da República, o salário que eu trazia para casa era exatamente o mesmo salário que eu trazia do exercício das funções que eu tinha fora de deputada. Certo. Para nós o exercício das funções de representatividade institucional, de um ponto de vista político, o exercício das funções de eleitos, não é algo que deva servir nem para promoção pessoal, nem para uma promoção de um ponto de vista de mais dinheiro para poder melhorar a minha vida. Não é isso que nós queremos. E eu acho que este é um elemento também ele diferenciador. Não encontrarão no espaço da CDU ninguém que, tendo deixado de exercer um cargo político de representatividade, a seguir tenha passado para uma qualquer multinacional ou tenha ido para uma qualquer empresa que, por exemplo, tinha tutelado antes o mesmo setor. Ou seja, não se encontra isso no espaço da CDU, exatamente pela maneira como nós estamos na política. Não entendemos nem defendemos sequer a política e o exercício destas funções como uma profissão. Não achamos que seja uma profissão, achamos que todos os cidadãos têm condições de exercer naturalmente estas funções de representatividade e, no fundo, juntem-se aos partidos, organizem-se, não é? Naquilo que defendem e que acham que é mais justo, que eu acho que é mais justo estar no partido no qual estou inscrita, no PCP. Sim. Mas, no fundo, o exercício destas funções
é uma responsabilidade também cívica e social, não é um trabalho de todo, não é uma carreira. Hoje estou a exercer estas funções, enquanto puder ajudar o meu partido também com esta função e com esta tarefa, e naturalmente as pessoas que me elegerem, quando o entendimento for outro, ou quando eu própria também entender que já não devo exercer mais, por diferentes motivos, certo, não é? Certo. Regresso com toda a naturalidade ao meu posto de trabalho, faço as funções que tenho sempre exercido e continuo exatamente com o mesmo salário que tive. Eu acho que esta forma de encarar a política, Sim. de entender a política como uma atividade que é bastante nobre, de não entrar nem no achincalho, nem na desvalorização, nem no desnível da política, porque os problemas que as pessoas sentem nas suas vidas todos os dias resultam exatamente de opções políticas que foram feitas ao longo de muitos anos. E o contrariar dessas opções e o assumir claramente de que lado é que se está em determinados momentos é, naturalmente, uma forma também de fazer isto com verdade, diria eu. E estar de uma forma em que não somos beneficiados. Dá também a confiança às pessoas de que, pronto, não estamos aqui para irmos buscar nada que pessoalmente nos possa ajudar. Sim, é uma boa forma também de mostrar que realmente... Por isso, eu diria que o projeto que temos, esta forma de estar na política e as preocupações que temos, e sobretudo também o facto de nos direcionarmos para aqueles que são os trabalhadores, a população, quem vive a situação mais fragilizada, e acharmos que as aspirações e as reivindicações que têm são profundamente justas e concretizáveis, é uma questão de opção política, diferencia-nos naturalmente de muitos outros, e diria eu de todas as outras candidaturas que estão apresentadas. Olha, há aqui uma questão, não é? E é um gosto ouvir-te, Ana, porque nós também temos aqui um planeamento deste episódio. Eu estava a partilhar há pouco em off com a Diana que para nós isto é um desafio. Gerir aqui a horinha de episódio. Eu às vezes falo muito, desculpem. Não era essa de todo. O que eu queria partilhar é que, ou seja, eu coloquei esta questão à Diana, não é? Mas isto englobou tantas outras. Sim, abraçou ali já. Não é? E porque custa, não é? Esta conversa está a ser tão... Tínhamos muito para explorar. Tínhamos tanto para falar. E podíamos ir a tantos sítios, não é? Tantas coisas extremamente importantes. Temos que voltar outra vez. Sim, ou seja, se calhar até pode ser uma coisa a pensar eventualmente, um desafio de... Ou seja, nós agora estamos com a Diana, candidata à Câmara do Porto, mas depois eventualmente... Sim, eu acho que seria muito interessante. É? Porque sabe a pouco, não é? E nós sabemos que tu, entretanto... Tens que ir na tua missão, não é, Diana? E tiveste que interromper também aqui o teu dia para vir aqui. Agradecemos-te mais uma vez. Muito obrigado. Não, eu também agradeço, gostei muito. Obrigada. Mas temos uma última pergunta que é muito curtinha. Ok, se tivesses a resposta é curta. Certo. Ou seja, se tivesses que dizer uma frase aos portuenses que representasse a tua visão sobre aquilo que queres dar ao Porto, que frase seria esta? Diria assim uma coisa do tipo: uma cidade que seja mais justa, uma cidade que seja mais solidária e uma cidade que seja mais inclusiva. E que seja uma cidade com direitos individuais e coletivos e que garanta, sobretudo, o direito à cidade a todos. Diria assim. Muito bem. A Diana está-se a controlar. Ela já ia para a composição. Sim, pronto, fiquei por aqui. Não, é isso. Foi um gosto, Diana. Agradecer mais uma vez, Diana. Obrigada, foi mesmo um gosto. Também. E acho que é importante também para nós receber a política. Já é uma fase nova para o nosso podcast. Sim. É um desafio e é bom também despender algum tempo. E eu disse há pouco e reitero, praticamente todas as dimensões das nossas vidas são influenciadas pela política. Sim. Por isso acho que falar, discutir e refletir política com verdade e seriedade, volto a dizê-lo, é absolutamente fundamental de um ponto de vista de desenvolvimento individual e coletivo. E obrigada pelo convite, pela conversa, pela simpatia e espero que a gente se possa voltar a encontrar outra vez. Obrigado. Diana. E boa sorte. Esperamos que corra tudo pelo melhor. Obrigada. Nesta reta final. Além da sorte, dá jeito os votos. Portanto, portuenses, exerçam o vosso direito, seja com a Diana, seja com outro candidato.
o importante é votar. É votar, é isso mesmo. Portanto, se querem queixamos-nos todos e depois não exercemos o direito de voto, portanto, exerçam este direito que é tão fundamental. E que é resulta também de uma conquista de muita gente que lutou muitos anos, muitos que deram a vida para que nós hoje pudéssemos votar e escolher entre quem está, entre quem se apresenta aquilo que nós achamos que defende melhor os nossos interesses. Certo. E por isso, sim, é justamente determinante que tomemos nas nossas mãos os destinos das nossas vidas. Volto àquela frase que referi no início do Álvaro Cunhal. É um bom momento para celebrar a democracia. Acho que não quero mais. Que grande episódio, sim senhor, incrível. Portanto, manda focas. Até à próxima. Um abraço. Um abraço. Fiquem bem.